Shalom, shalom, Santos, seja bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira, hoje no dia 5 de março, glória a Deus, porque nós sempre teremos uma palavra para repartir. Nós sempre teremos esse pão vivo que desceu do céu dentro do nosso espírito para entregar. Glória a Deus que nós estamos como a Maria, né? Essa semana, esse mês todo, nós vamos falar das Marias, concentrando-se na Maria Madalena, mas a palavra mostra ali pelo menos 6 a 7 Marias, onde significam mirra, né? Da mirra que é derramada. Então nós vemos várias Marias aqui, a começar de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, meu Deus, as mulheres ali cercando Jesus, porque Jesus já desenvolvia esse relacionamento com as mulheres que cercavam, porque já prefigurava a igreja. Sim, as mulheres na marca da igreja, porque ele geraria a igreja. Então ele já começa a gerar a igreja dentro de si, antes mesmo da sua morte e ressurreição. Ele já começa a gerar, trazendo então essa proximidade que na lei era tão recluso, né? Na lei era tão afastado ali. As mulheres não tinham liberdade para nada, cheia de regras, cheia de limitações, imposições, julgos e fardos, pela tradução machista. Mas Jesus vem rompendo, Jesus vem transgredindo, Jesus vem transpassando toda essa limitação, essa parede de religiosidade que afastava-nos do verbo da vida, afastava-nos do próprio Deus, onde a palavra vai dizer que éramos ovelhas desgarradas, como aquelas que não tinham pastor, porque andávamos nas nossas próprias iniquidades. Então, ele vai ali trazendo a mulher à sua volta. Ali nós vemos Jesus cercado de mulheres, a mulher que queria tocar, depois Maria que queria seu corpo, a Maria que se assentava aos seus pés para aprender a palavra, Maria que derramava o nardo puro. Então nós vemos ali, e Jesus estava envolvendo, cativando, desenvolvendo esse relacionamento, prefigurando então a igreja universal, a igreja que ele próprio estava gerando nas suas entranhas, que na cruz daria vida à igreja, daria corpo à igreja, porque o cabeça estava com tudo ali planejado no seu plano eterno de amor, e ele geraria a igreja do seu lado, geraria a igreja das suas entranhas de amor, tanto que quando ele encontra Saulo no caminho de Damasco, ali com os dentes cerrados, para uma suposta perseguição aos homens, mulheres e crianças, com cartas que cheiravam morte. O próprio Paulo carregava morte em cima dele, espírito de morte, da malignidade de Satanás que envolvia Saulo. E Jesus interpela Saulo no meio do caminho e fala que eu sou a igreja que você persegue. Porque eu estou no meio da igreja, eu gerei a igreja, eu cuido da igreja, eu zelo pela minha igreja, tanto que eu deixei o penhor do meu espírito cuidando da minha noiva, para quando eu vir buscá-la, ela esteja preparada. O amigo do noivo, que é o espírito, o penhor da nossa herança, né? O penhor, o selo da nossa herança, que é o Espírito Santo, que Jesus falou que eu preciso ir para que ele venha, o Consolador, que é o amigo do noivo, ele vai cuidar da minha igreja. Eu confio a minha igreja no meu espírito, espírito esse do Pai. Eu confio totalmente a minha igreja para que ela seja adornada, cuidada, preparada, alimentada, fortalecida, ativada, revivificada pelo poder da minha palavra. E o amigo do noivo, que é o Espírito de Deus, está cuidando de nós, porque é o Espírito Consolador, regenerador, o Espírito da restauração e da reconciliação. Tudo isso é obra do Espírito de Deus, que Jesus deixou aqui para cuidar de mim e de você, que fazemos parte desse corpo. Então, juntos somamos a Igreja Universal, que está sendo preparada todos os dias para encontrar com o nosso maravilhoso noivo. Aleluia! Eu falo todos os dias nas minhas experiências. Maranata vem, Senhor Jesus. Maranata vem, Senhor Jesus. Desejamos
com toda a ansiedade e desejo do nosso espírito, que tu venhas nos buscar, que tu venhas nos levar para ti, que tu venhas selar eternamente esse casamento maravilhoso, porque hoje somos desposada, mas naquele dia seremos esposada, seremos a esposa do Cordeiro. Aleluia. Então diga: Maranata vem, Senhor Jesus, eu espero a tua volta. Como que você espera a volta de Jesus? Com óleo, adorada na palavra, na vestidura do linho fino, que é a justiça dos santos, que é a própria roupagem de Cristo em nós. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. É assim que a palavra fala. Então nós vamos nos preparar. A noiva ali, toda aquela passagem de Jesus ali no cálice, na ceia, toda a figura de linguagem que Jesus usa, era mostrando mesmo como era a tradição de um casamento, da noiva, dos apetrechos, das arrumações, né, do amigo do noivo, que fica ali também assessorando o noivo, do amigo do noivo que confia, e que o noivo confia, né, na figura de Eliezer, quando Abraão manda buscar uma noiva para Isaac, na figura de Rebeca, aleluia. Então, ele está nos adornando todos os dias. Então, você precisa ter o quê? Óleo, óleo na sua lamparina, óleo, compre óleo, busque essência, busque a genuinidade do Espírito de Deus através dessa essência maravilhosa que é este óleo. Eu tenho que ter o óleo, porque o óleo iluminava as lamparinas, porque o noivo pode vir a qualquer momento. O noivo pode vir a qualquer momento. E você tem que ter óleo. Nós temos que ter óleo, gastar tudo que temos e somos no óleo. Aleluia. Glória a Deus nesse encontro. Falando de encontro, aí deu um prefácio longo para você, dos encontros com a ressurreição. Maria vai aos pés de Jesus encontrar Jesus para ressuscitar Lázaro. Lázaro já estava vivo, só estava esperando uma voz de comando. Aleluia. Glória a Jesus. Então, na segunda-feira você teve aí o inconcebível encontro, o encontro da morte com a oferta. Na terça-feira do gerar, o encontro com o jardineiro, gerado pela esperança. E hoje, quarta-feira do reagir, nós vamos ter uma reação ao encontro com os que estavam desviados. Aleluia! Essa passagem vai falar de Jesus ali no caminho de Emaús. Glória a Deus. A palavra vai dizer assim, ó. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Esses 60 estádios aqui equivale aproximadamente 10 a 12 quilômetros de caminhada. Olha que caminhada! Se você andar lentamente, 10 a 12 quilômetros dá em torno de 2 horas e meia, que ele estava falando dessa distância. Iam conversando, iam falando a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo. Falando do que estava acontecendo. Depois eles vão discorrer aqui da morte de Jesus. E enquanto eles conversavam, eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles, aleluia. Então eles estavam conversando e Jesus se aproxima, eles não percebem que é Jesus. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, estavam com os olhos fechados, não viam Jesus que estava ali ressuscitado. Então lhes perguntou Jesus pergunta a eles: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminha, ou seja, à medida que vocês caminham, vocês estão falando do quê? O que está acontecendo? E eles pararam entristecidos, eles estavam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais acontecimentos? Eles explicaram que aconteceu Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte, crucificaram. Então eles estavam falando, e nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Nossa, nós vemos aqui uma situação dos discípulos que andavam com Jesus. Eles andavam com Jesus aquele tempo todo, eles corriam com Jesus, caminhavam com Jesus. E ali, nesse acontecimento da morte, entre esse intervalo, ali estavam no terceiro dia. E eles já estavam aflitos, com os seus corações pesados, entristecidos, indagando, perguntando, com medo. Olha para você
percebe como que quando nós estamos à beira do caminho, indo para fora do caminho, quantas situações de alma que começam a envolver e trazemos então questionamentos de tristeza, de depressão, de aflições. Olha o que aconteceu, olha a minha vida, olha, ele falou, não aconteceu. E a descrença, a descrença, como fala, o esfriamento já estava dominando aqueles discípulos que andavam com Jesus. Olha como você vê que Jesus ensinou tantos discípulos e por conta dessa situação, a alma já começou a borbulhar, trazendo entristecimento, dúvida, questionamento. Ele falou que ia acontecer, ele falou e não aconteceu. A expectativa frustrada daqueles homens que caminhavam com Jesus e de repente eles se viram sem Jesus. Se viram sem aqueles que eles se agarravam, se viram meio que perdidos, amedrontados, assustados, apavorados, com medo dos judeus. A palavra vai dizer que eles estavam com medo, encerrados e presos, com medo dos judeus, porque o seu mestre tinha se partido, a sensação de perda invadiu eles, a sensação de abandono invadiu eles, a própria sensação que invadiu Jesus também, Eloi, Elomi, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste, também envolve os discípulos no caminho de Emaús. Então nós vimos aqui que Jesus, ele vai ao encontro deles, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, tirando ele das águas mornas, da monidão e da incredulidade, porque Emaús significa uma fonte termal, uma fonte de águas mornas, ou seja, a monidão é a marca do que é vomitado da boca, porque não é nem frio nem quente, és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. O esfriamento começa com mornidão, algo que é quente, para se esfriar ele passa por qual fase? Passa pela fase da mornidão, e os discípulos estavam bem naquela fase da mornidão, da desesperança, da frustração, de tantas falas, de tanta gente, pessoas falando, eles estavam sendo invadidos pela incredulidade, se esqueceram da palavra, se esqueceram do que eles ouviram, se esqueceram do que Jesus passou aqueles 3 anos e meio pregando, se esqueceram por alguns momentos de tristeza e decepção. E quantos de nós não somos assim? O Senhor fala, nos alegramos, vamos para a igreja, nos alegramos, e acontece tantas coisas por um momento de situação, um momento de abandono, de aflição, de perseguição, esquecemos de tudo. Esquecemos das falas de Cristo, esquecemos do calor que envolvia aquela fala. Porque quando Jesus ensinava, eu tenho certeza que o coração deles ardia, tanto que eles voltaram a sentir isso depois também naquele caminho. Então Jesus estava ali tirando eles da marca da monidão, tirando da frieza. Jesus ali começa a falar e reposicionar no caminho de onde eles não deveriam ter saído. Porque Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E quando as desesperanças, as aflições, as dificuldades começam a nos tirar do caminho, nos levar para a beira do caminho, para a margem do caminho, a frieza, toda essa expectativa frustrada começa a nos minar a nossa fé. E aí nós temos que arrepender e voltar de onde caímos. Aí a carta à igreja de Efésios vai falar assim, volta, te lembra, te arrepende de onde caíste, volta ao primeiro amor. E Jesus está ali voltando para trazê-los de volta ao caminho do primeiro amor, para trazê-los de volta ao caminho de onde o coração fervia, para trazê-los de volta à sanidade espiritual que eles nunca deveriam ter perdido. E Jesus vai até o encontro, andando ali 2 horas, 12 quilômetros, para fazê-los voltar a ter novamente a chama viva no coração. Tanto que Jesus começa a pregar novamente a palavra. Era necessário, Jesus falando assim, era necessário que essas coisas acontecessem. Como vocês são tardios, lhes disse Jesus, honestos, tardios de coração, para aquilo tudo que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Não convinha, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus começou a trazer de volta a palavra, trazer de volta a lembrança. Eu quero trazer de volta aquilo que me traz esperança, deslamentações, trazer de volta, resgatar o que estava sendo perdido. Jesus vai ao caminho, porque ele não ia deixar as suas ovelhas ficarem perdidas. Ele volta atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe por quê? Porque é uma palavra de cumprimento em João 17, quando Jesus fala
Para Deus que, quando eu estava com eles, guardavas no teu nome, que me deste, eu protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a minha palavra. Jesus fala que ele guardou, ele protegeu para que nenhum se perdesse, em João 17. Eu não vou deixar que nenhum dos filhos, nenhuma das ovelhas que o Pai deu para que eu cuidasse se perderiam. Então, João 17, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, e ele volta a buscar, tirar do caminho. Aleluia! Porque Jesus é aquele que volta a ovelha perdida, deixa as 99 e busca aquela que está se perdendo, Tem uma palavra maravilhosa aqui em Ezequiel 34:16, que fala assim: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucaduras e tratarei das doentes. Ele traz de volta, ele vai de volta, ele anda 1 milha, ele anda 2 milhas, anda quantos precisarem para trazer de volta e enxertar novamente a palavra da verdade e trazer uma realidade. A mente que estava embotada, ele traz para a realidade, ele traz para o que é espiritual, ele faz os discípulos voltarem e perceber a sua presença. Como que eles percebem a presença de Jesus? No partir do pão. Fala que eles constrangeram Jesus para que voltasse, e é intencionalmente, quando Jesus começa a avançar, é intencional, Jesus constrange eles para como quem estava indo mais longe, eles chamam Jesus. E Jesus parte, põe e abençoa, ou seja, uma marca, uma característica de Jesus, que Jesus sempre colocava aquela característica para quando ele sabia desse episódio que aconteceria, e quando ele usasse de novo essa marca, eles iam perceber, porque era uma característica de Jesus partir o pão e abençoar. Então, quando Jesus tem aquela atitude novamente, Jesus intencionalmente faz eles lembrarem, através daquela atitude, de quem ele era, da identidade daquele que sempre repartia, sempre abençoava. Eles lembram, o seu coração volta, a chama acende, os seus olhos se abrem. Fala que os olhos deles se abriram quando Jesus parte o pão e abençoa o pão e some diante deles. Aleluia! Ou seja, o próprio Espírito já estava trabalhando para ferver o coração deles, e eles falam assim, ó: porventura não abriu, não queimava em nossos corações enquanto ele falava, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, enquanto nos expunha as escrituras. Quando o viajante começa, através da palavra, dar-lhes uma nova compreensão de que tudo que acontecer é necessário para o cumprimento da palavra, dita por ele mesmo, uma chama começa a acender em seus corações, e então, após a sua marca essencial, eles voltam para o caminho e encontra realmente com o Espírito, com a graça reveladora de Jesus que acende o coração. Então, em nome de Jesus, que você possa ter essa chama voltada. O caminho do desvio, da perda, do alvo está precedida de aflições, de frustrações, expectativas humanas, questionamento, tudo para nos cegar e tirar o nosso foco. Jesus os questiona para trazer o quê? Uma reflexão de que estamos fazendo, do que eles estavam fazendo. Força uma resposta de reflexão. Jesus não sabia do que eles estavam falando, sabia, mas Jesus questiona para forçar uma reflexão. Vocês não se lembram? Olhe, volta para o caminho, força uma reflexão. É como ele pergunta, né, quando Deus pergunta para Adão: onde estás? Deus sabia, só que Adão que não sabia do seu lugar. Então Deus questiona para que Adão se reposicionasse. Jesus questiona os discípulos no caminho de Emaús para que eles se reposicionassem na posição de estar no caminho que eles nunca deveriam ter saído, deveriam estar em Jerusalém. Mas Jesus traz de volta. Jesus traz de volta e eles voltam para Jerusalém. A palavra fala que eles começam a contar o que aconteceu. A palavra de Jesus traz à memória tudo que ele tinha dito, tudo que ele tinha falado, porque o Senhor quer que nós façamos o quê? Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, somos presos dele, somos arraigados nele. Também hoje vos anuncio que a tudo vos restituirei,
em dobro o Senhor vai repartir, vai voltar, vai trazer de volta e vai restituir tudo que é perdido no meio do caminho. Também algo interessante aqui, o ato de Jesus partir o pão em Emaús é símbolo de comunhão e unidade. Ele parte o pão lá no caminho de Emaús e depois eles voltam. Aleluia. Aqui interessante aqui, ó. Depois vai falar assim, falavam, aí depois quando eles voltam para Jerusalém, ó, e eles voltam, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, eles disse, paz sejam convosco, eles já estavam ali, e ali eles começam a perceber a presença, e começam a perceber, e Jesus fala, manifesta a alegria de saberem que Jesus estava ali no caminho, de volta, o mestre voltou, a graça reina, o poder do Espírito encheria os discípulos, ali no finalzinho do capítulo 24, Jesus começa a explicar que tudo aquilo era necessário que aconteceria. E depois ele abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Jesus depois também dá a palavra de envio. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que quando abençoava, ia retirando-se dele, elevando-se para o céu. Então, adorando, voltaram para Jerusalém, de grande júbilo, louvando a Deus o seu coração. Que nesse dia você possa sempre retornar à fortaleza, preso da esperança, retorne, volte. E se você perceber que tem algum irmão, alguma ovelha fora do caminho, vá atrás, busque, manifeste essa presença, manifeste essa palavra quente nos corações e traz de volta ao primeiro amor, traz de volta à casa do Pai. Vamos agregar, vamos abraçar, vamos fazer, porque nós temos o espírito da reconciliação. Aí vai aparecer um QR Code, você oferta, abençoa, entregue, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aponta o seu celular aí, ou então você pode também colocar igrejavinhedo@gmail.com, igrejavinhedo@gmail.com. Glória a Deus, que o Senhor possa realmente continuar falando em nosso coração. Ter uma ótima quarta-feira. Nos vemos novamente nessa semana, nos matinais, em tantas coisas que Deus tem nos dado essa graça de repartir com você esse pão que nós tanto amamos. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz. Um grande beijo. Shalom, shalom, shalom. Aleluia, Senhor Jesus, nós invocamos o Seu nome, nós invocamos a Tua presença, ó Senhor Jesus, preenche mesmo os ambientes, Senhor Deus, ilumina os nossos passos, Senhor Deus, nesta semana do encontro da ressurreição, ó Senhor Jesus, nós queremos realmente encontrar com esse Cristo ressurreto, Senhor Deus. Nós louvamos e adoramos a um Cristo ressurreto. Nós não louvamos a um Deus morto, misericórdia. Mas Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. E nós queremos a Tua presença no Teu Espírito, Senhor Deus. Preenche-nos na Tua presença, Senhor Deus. Preenche todo o nosso ser com Teu Espírito, Senhor Deus. Preenche os ambientes, Senhor Deus, por onde quer que nós passamos, que nós possamos gerar o Teu testemunho, em nome de Jesus, Senhor Deus. Faça mesmo a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos estar alinhados com os Teus propósitos em nossas vidas, Senhor Deus. Que permaneçamos em Ti, Senhor Deus, e Tu em nós, em nome de Jesus. Não queremos sair da Tua presença, Senhor Deus. Nos livra de todo o desvio do inimigo, Senhor Deus. Está caindo por terra toda sentença de morte, toda palavra contrária que caia por terra em nome de Jesus. Todo desvio do inimigo, Senhor Deus. O Senhor é luz, ilumina mesmo os nossos passos, Senhor Jesus. Ilumina as nossas veredas. Traga tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor derrama bênçãos e glórias para todos nós, Senhor Deus, e restituirá em dobro tudo aquilo que um dia possamos ter perdido, ó Senhor Jesus. Nós não queremos coisas efêmeras, Senhor Deus. Nós queremos aquilo que vem do alto. Eleva mesmo os pensamentos, Senhor Deus. Eleva-nos, Senhor Deus, pois sabemos que os Teus planos são muito mais altos do que os nossos, Senhor Deus.
Podemos fazer planos mirabolantes, Senhor Jesus, mas sabemos que nossos planos são falíveis, ao contrário dos seus planos, que são muito maiores do que os nossos, muito mais excelentes do que o nosso, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor faz muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. E aleluia, bendito seja o seu nome, Senhor Deus. Nós queremos mesmo o que vem do alto, o que vem dessa Jerusalém celestial, Senhor Deus. Queremos mesmo celebrar a esse Cristo ressurreto, Senhor Deus. Que haja mesmo celebrações, pois nosso Deus é um Deus de celebração, Senhor Jesus. Celebremos a esse Cristo ressurreto que está em nossas vidas. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado por tudo que Tu é em nossas vidas, Senhor Deus. Que haja verdadeiro suprimento na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Senhor, supre, Senhor, a vida de todos que estão ouvindo, a vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. Enche os celeiros, Senhor Deus. Que haja abundância na vida de todos que estão me ouvindo, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Que sejamos pacientes nos momentos das provas, Senhor Deus, mas que saibamos que Tu tens as Suas promessas para as nossas vidas e nós estamos aqui prontos para honrar a Ti e receber essas promessas, Senhor Deus. Sabemos que os Seus planos são de um bom futuro para todos nós, Senhor Deus. Portanto, nos dá paciência, Senhor Deus, para os momentos de prova, Senhor Deus, para sermos diligentes nos Teus preceitos, Senhor Deus, para não nos desviarmos dos Teus caminhos, Senhor Deus. Nos dar paciência para não buscarmos descanso no mundo, misericórdia, Senhor Deus, mas que possamos buscar o descanso em Ti, Senhor Jesus, pois sabemos que o Teu jugo é leve, Tu és um Pai amoroso, que está conosco a todo tempo. Tu és a nossa família, Senhor Deus, a verdadeira família que é Cristo e a Igreja, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Nós queremos viver na Tua presença, Senhor Deus. Aumenta mesmo a nossa fé, Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, nos faz diligente nas Tuas palavras, Senhor Deus. Nos faz corajosos para seguir em frente naquilo que Tu ensina a nós a cada dia, Senhor Deus. Toda honra e toda glória para Ti, nós rendemos graças a Ti, Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti, pois Tu és o único Deus, Senhor, e nosso Salvador, ó Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor Deus. Nós invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença, Senhor Deus. Que as pessoas sejam impactadas pela Tua presença por onde quer que nós passamos, Senhor Deus. Que nós sejamos luz, Senhor Deus, que nós possamos resplandecer a Tua luz. Sabemos que somos como lua, Senhor Deus, e que o Senhor é o sol, e que nós possamos resplandecer a Tua luz, Senhor Deus, por onde quer que nós passamos, Senhor Deus. Que haja verdadeira comunhão, que haja paz, Senhor Deus, em nossas conexões, Senhor Jesus. Traga tudo aquilo que vem de Ti, Senhor Deus. Alinha os propósitos, Senhor Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Ilumina os caminhos, Senhor Deus. Que haja mesmo louvores a Ti, comunhão, graça, paz, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que possamos reavivar as virtudes do Senhor em nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos reavivar as virtudes do Senhor na vida dos nossos filhos, Senhor Deus. Na vida dos nossos irmãos, Senhor Jesus. Que possamos seguir os Teus preceitos, Senhor Deus. Estar alinhados com a Tua vontade, com aquilo que Tu tem para nós, que é muito mais alto. Sabemos que fazemos parte de um plano superior. Aleluia, bendito seja o Teu nome. Amém. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dá graças a seu nome, seu santo nome. Cantai ao
Senhor, vos que sois seu santo, e dai graças ao seu nome, ao seu santo nome. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Porque no passado momento a sua ira e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Senhor meu Deus, graças te dou. E Deus, o Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Os fiéis louvam a Deus, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. O Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo. Hey, 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 hey. Aleluia, aleluia. Oh, hey, hey. Aleluia, aleluia. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh. Me leva, Senhor.
contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. Sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Hey, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, Senhor. Me leva, Senhor. Graças te dou, graças te dou, graças, meu Senhor. Graças te dou, graças te dou, graças, meu Senhor. Como é bom anunciar de manhã o teu amor. Como é bom anunciar o teu amor, e pelas noites tua fidelidade com este louvor. Graças te dou, graças te dou, graças, meu Senhor. Eu te dou graças, te dou, Senhor, graças te dou, graças, meu Senhor. Tu sempre tens sido o nosso refúgio, não há nada em que eu possa temer. Derrama sobre nós tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Graças te dou, graças te dou, meu Senhor. Como a visão teus tabernáculos, Senhor, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e teus altares, Senhor. Ei, meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.